Bom dia, alunos! Estou com bastante saudade de vocês, estou com saudades das nossas discussões em sala de aula, mas esse é um novo tempo, é um tempo de a gente reaprender. Então, nós vamos nos reinventar também. Esta é a nossa primeira videoaula, espero que vocês gostem e espero que vocês aprendam com ela. Vocês também vão ter que se reinventar, porque nesse momento, mais do que nunca, vocês vão ter que ser autodidatas, ou seja, vocês vão ter que aprender de uma forma com pouca orientação. Na verdade, vocês vão receber a orientação, vocês vão receber o conteúdo, mas o aprender nesse momento, ele depende muito mais da dedicação e da vontade de cada um. Sei que não é fácil, sei que é bastante complicado, mas sei também que todo o trabalho que a gente realiza no EMIT é para que vocês sejam protagonistas. E realmente acredito que vocês têm essa capacidade e que vocês vão superar muito bem este momento. Para a nossa primeira videoaula, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que a gente já trabalhou em sala de aula e vamos avançar um pouquinho no processo de globalização. Então, nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e teve vários motivos, entre eles o imperialismo e o outro motivo, o nacionalismo. As nações, então, as principais nações que vão se envolver no conflito vai ser a Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada então por Inglaterra, França, Rússia, que sai em 1917 para fazer a sua Revolução Russa, e a entrada dos Estados Unidos. Nós vamos ter o período das trincheiras e o período da movimentação. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela acaba em 1918, ela acaba com o Tratado de Versalhes, onde as nações vencedoras, que foram Inglaterra, França e Estados Unidos, vão estabelecer inúmeras punições à Alemanha. Entre elas, a redução do exército e altíssimas indenizações que deveria ser paga pela Alemanha para as nações vencedoras. Isso fez com que a Alemanha ficasse bastante humilhada e com bastante problemas econômicos. Em 1929, para agravar ainda mais a situação da Alemanha, houve a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos, então, havia tido um crescimento econômico muito grande, um pouco antes da Primeira Guerra e principalmente durante a guerra, onde eles forneciam muitos produtos para os países europeus que estavam em guerra. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos deveriam ter desacelerado sua economia, mas assim não o fizeram, o que ocasionou uma superprodução e um boato na Bolsa de Valores de que haveria uma quebradeira fez com que todos corressem e vendessem suas ações ao mesmo tempo. E realmente houve essa quebra. Com isso, há um crescimento, principalmente dentro da Alemanha, da necessidade de um líder. E esse líder vai ser, então, Hitler. Hitler entra no poder apoiado pela nação alemã, que acredita ser ele o responsável por fazer da Alemanha uma grande nação novamente. A Alemanha, junto com a Itália e o Japão, causam, então, a Segunda Guerra Mundial. Para combater essas nações, vão estar presentes, então, Inglaterra, França, Estados Unidos. O Brasil também entra apoiando. E aí eles acabam vencendo, acabam dominando, então, foi de 1939 a 1945, foram batalhas onde se perderam muitas vidas, mas no final, com o final da guerra, onde há a dominação, então, dos alemães e dos italianos, os
os que ainda restam, os que são muito resistentes, são os japoneses, os kamikazes. E aí os Estados Unidos, então, mandam detonar 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. E sendo assim, em 1945, temos o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, novamente a Alemanha, que aponta novamente como uma grande nação, ela acaba sendo dividida. Ela é dividida pela União Soviética. A Rússia, então, em 1917, ela sai da Primeira Guerra para fazer a Revolução e ela estabelece uma nova forma econômica e social e faz com que muitas nações acabem fortalecendo essa ideia, formando um bloco que vai ser chamado de União Soviética. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, para enfraquecer a Alemanha, eles dividem a cidade de Berlim com um muro, que vai ser chamado Muro de Berlim, e a parte oriental fica para a União Soviética, e além da Alemanha, o leste europeu acaba ficando, então, sob o domínio da União Soviética, e a Alemanha Ocidental e os países do Ocidente, então, acabam ficando sob o domínio capitalista. O mundo agora se divide em Estados Unidos capitalista, né, ou seja, os países que vão permanecer capitalista, e os países que se tornam socialistas e que serão comandados, então, pela União Soviética. Um mapa, então, demonstrando quais são os países. Aqui no continente americano, o único país que vai se tornar socialista é Cuba. Os outros países permanecem capitalistas. E a União Soviética, então, em rosa, onde nós vamos ter o leste europeu, boa parte dos países da Ásia e alguns países da África. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos o período, então, que é chamado de Guerra Fria, que é onde o mundo se bipolariza. Tem, então, de um lado os países que são socialistas e do outro os países que são capitalistas. E aí nós vamos ter uma corrida armamentista. Os 2 blocos, boa parte de todas as suas riquezas são investidas em armamento bélico para demonstrar uns para os outros o quanto eram fortes essas nações. As bombas atômicas também vão ser motivos de ameaça entre os 2 blocos. E nós vamos ter também a corrida aeroespacial. A União Soviética sai na frente, com Yuri Gagarin, sendo o homem que pela primeira vez dá uma volta em torno da Terra. Os Estados Unidos, por sua vez, em 1969, manda o primeiro homem à Lua, que é o Neil Armstrong, que vai ser o primeiro astronauta a pôr, então, seus pés na Lua, e ele vai dizer que é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Aí você deve estar se perguntando, e o Brasil nesse cenário? O Brasil vai tornar-se socialista ou vai manter-se capitalista? Então, o Brasil, ele vai ter um golpe de Estado, vai entrar a ditadura, vão entrar os militares no poder e vão estabelecer uma ditadura. Uma ditadura que inicia em 1964. Então, desta forma, os Estados Unidos investem muito dinheiro no Brasil, como uma forma de manter o Brasil capitalista, e o Brasil por muito tempo ficou pagando essas dívidas, mas foi um período realmente de desenvolvimento, porque havia muito dinheiro para esses investimentos. Mas também a gente sabe que foi um período de bastante tortura e perseguição a várias pessoas. E a Alemanha? A Alemanha, então, até 1989, ela está dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Em 1989, as pessoas se organizam e
os governos permitem que seja derrubado o Muro de Berlim e que haja a unificação da Alemanha. Mas olhem a situação da Alemanha. A Alemanha ocidental, que permaneceu capitalista, era uma região muito rica. Já a parte oriental, que se tornou socialista, ela teve um atraso econômico muito grande. A derrubada do Muro de Berlim fez com que a Alemanha novamente tivesse que se reorganizar, a parte rica com a parte pobre, e isso fez novamente que a Alemanha se enfraquecesse. Outro motivo para o final da União Soviética foi 2 planos estabelecidos por Mikhail Gorbachev, que foi a Glasnost e a Perestroika. Então, por esses 2 planos, houve uma abertura econômica e uma abertura política. Então, aquele grande bloco econômico que nós tínhamos agora vai se dividir em pequenas comunidades, e essas comunidades elas vão começar a ter uma abertura econômica, uma abertura para o capitalismo, que vai ser chamado a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Então, esses países que aparecem no mapa, como Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão, esses países, eles faziam parte, então, da União Soviética, e agora eles vão começar a ter uma abertura econômica e política, com a criação, então, da Comunidade dos Estados Independentes. E aí o mundo começa a ter uma nova reorganização. O mundo começa a formar blocos econômicos. Agora o mundo não é mais bipolar. Ainda vamos ter alguns países que permanecem socialistas depois do final da Guerra Fria, mas a maioria dos países se tornam capitalistas. Hoje nós só temos a Coreia do Norte, que é um país totalmente socialista, o qual a gente já comentou a respeito dele. A Cuba está num processo de abertura econômica, então ela já não é totalmente socialista. E todos os outros países hoje são capitalistas. Termina então a Guerra Fria, agora nós vamos ter o fim da bipolarização e a formação então de blocos econômicos. As nações começam a perceber que elas vão ser mais fortes se elas se unirem a outras nações e começarem a estabelecer relações comerciais com esses países com livre circulação de mercadoria e de pessoas, em alguns casos. Em outros casos, apenas a circulação de mercadorias, que é o caso do NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico formado por Canadá, Estados Unidos e México, mas ele só tem a livre comercialização, não tem a livre passagem de pessoas, porque os Estados Unidos e o Canadá não têm interesse em mexicanos dentro de seus países, mas têm interesse de ter suas empresas dentro do México para poderem produzir e poderem ter lucro com isso. Já no nosso caso aqui do Mercosul, que vai ser estabelecido em 1994, nós vamos ter a livre comercialização de mercadorias e o livre trânsito das pessoas. Então, não se paga impostos sobre essas mercadorias dentro dos países que fazem parte do Mercosul. E assim nós vamos ter vários outros blocos econômicos. Nós temos o início de alguns blocos dentro da Europa, que vai chegar ao que nós temos hoje de União Europeia. Vamos ter no Sudeste Asiático, nós vamos ter os tigres asiáticos, né? Taiwan, China, Singapura, são países que vão formar um outro bloco, um bloco bastante voraz, por isso tigre, né? Com uma grande vontade de abarcanhar o mercado consumidor dos outros países. Então, a formação desse bloco econômico, entre tantos outros que vão surgir a partir desse momento. Nós temos o BRICS hoje, que é um bloco econômico bastante forte,
que são os países emergentes que fazem parte, então o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul fazem parte desse bloco econômico. Então, o mundo começa a se reorganizar de uma forma totalmente diferente. Para alguns, a globalização começa nesse período. Para outros, a globalização ela tem início com as navegações, aonde eles saem para o mar, eles descobrem um novo continente e eles começam a ampliar a questão econômica por vários países do mundo. Mas, para alguns estudiosos, o período da globalização inicia-se a partir do fim da Guerra Fria e o início da formação dos blocos econômicos. Aí nós vamos ter a presença importantíssima das bolsas de valores. Então, vocês devem estar acompanhando agora com a questão do coronavírus, vocês devem estar acompanhando que as bolsas de valores elas estão fechando em baixa, os países estão tendo bastante problemas econômicos, porque boa parte dos empregados, boa parte dos colaboradores das empresas hoje não podem estar produzindo. E isso faz com que haja uma retração da economia. E o consumo, ele teve grandes desvantagens, ele teve uma queda muito grande por conta de tudo que está acontecendo. Mas as bolsas de valores é a representação máxima dessa globalização, porque as pessoas podem investir em qualquer lugar do mundo através das bolsas de valores. Então, várias marcas, várias multinacionais, que antes eram empresas que trabalhavam apenas dentro dos seus países de origem, com a globalização, elas acabam estendendo, vamos dizer assim, suas garras, né, em outros países, acabam indo para outros países, se instalando, até porque os países apresentam vários incentivos a essas empresas, como isenção de impostos, e fazem com que essas empresas elas acabem se espalhando por vários lugares do mundo, sempre em busca de uma mão de obra mais barata, de isenções de impostos. Às vezes eles ganham terrenos para a construção das suas empresas, e isso faz com que eles apresentem empregos, né? Há a vantagem dos empregos dentro dos países, mas eles acabam levando boa parte do lucro das suas filiais para sua matriz, ou seja, para o seu país de origem. Então, os países desenvolvidos eles acabam enriquecendo ainda mais com essas multinacionais que acabam se espalhando pelo mundo, acabam arrecadando muito e essa riqueza acaba voltando para o seu país de origem. Então, essas marcas que vocês estão observando aqui são marcas do nosso cotidiano e que são empresas que são de outras nações. Com o processo de globalização, nós vamos ter também o desenvolvimento de tecnologias, de novas tecnologias. Essas tecnologias têm um ponto positivo, que ela acaba fazendo o trabalho pesado, faz com que as pessoas possam apenas trabalhar em coisas que não exija muito a questão da força física. Só que, por outro lado, nós vamos ter todo um desemprego estrutural. Então, pessoas que não têm um nível de escolaridade bom, vamos dizer assim, as pessoas que têm um nível de escolaridade muito baixa, eles acabam não conseguindo se manter nesse mercado, não conseguem se manter nos empregos por causa da mecanização do trabalho. Então, muitas vezes é muito mais vantagem você comprar uma máquina que você não vai ter que pagar indenizações, que ela não vai ficar doente e que em pouco tempo você vai ter um investimento desta máquina. Então, muitas vezes as empresas pensam desta forma e acabam substituindo a mão de obra humana pelo maquinário. E isso vai gerar o desemprego. Então, aqui uma fila
de pessoas desempregadas a carteira de trabalho. Muitas acabam trabalhando na informalidade, não têm a sua carteira assinada, e isso faz com que seja muito complicado depois para a pessoa poder se aposentar. Então, a globalização é um tema bastante complexo. Nós vamos ler vários textos, a gente vai fazer várias análises sobre esse processo, mas eu preciso que para a próxima aula vocês leiam o texto que inicia na página 31 do livro de vocês. Então, o livro vai estar disponível em PDF para vocês estarem fazendo as leituras, e vocês vão ler da página 31 à página 39. E o texto é sobre a globalização e a economia mundo. Vocês vão ver que boa parte do texto já está na explicação que eu dei para vocês, mas algumas coisas pode ser que venham a complementar. Então, vocês vão ler e fazer as devidas anotações no portfólio. Na próxima aula, eu vou estar perguntando para vocês, então, o que vocês destacam do texto, o que vocês acharam interessante, e logo em seguida a gente dá continuidade ao estudo desse tema. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estudem, se concentrem, fiquem bem, tá? Um grande abraço.